Boa noite a todos. Uma alegria mais uma vez podermos estar juntos aqui e na noite de hoje tendo a oportunidade de falar a respeito de um tema bastante controverso do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar a respeito dos tormentos voluntários. Do ponto de vista da escolha de cada um de nós, quem quereria passar por tormentos? Quem gostaria de, pela sua escolha, pela sua vontade, pelo seu arbítrio, quem quereria passar por aflições, por angústias? Claro, nenhum de nós. Nós nunca, em tese, faríamos tais opções. No entanto, não é bem assim que funciona. O texto do Evangelho ele está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item número 23. Vamos acompanhar o primeiro parágrafo apenas e depois a gente comenta a respeito dele. Olha só. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo da vida, ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-las nos gozos da alma, que constituem uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira nesse mundo, ele procura com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. Olha que coisa interessante. Então, do jeito que o Evangelho coloca para nós, de uma forma muito sábia, é claro, parece de fato que nós somos os responsáveis pelos nossos infortúnios nesse sentido. Então nós criamos ou damos oportunidade de termos nas nossas vidas a convivência com sentimentos de naturezas angustiantes, os sofrimentos, as aflições de forma às vezes bastante ampla, por livre escolha de cada um de nós. Uma coisa hão de convir, todos nós somos detentores do livre-arbítrio. A vontade livre e consciente de fazermos aquilo que nós queremos. Não é assim? No entanto, isso faz também, por sua vez, com que nós nos tornemos responsáveis por todas as nossas ações. O livre-arbítrio ele está dentro de um contexto da lei de causa e efeito. Né? Somos responsáveis pelo que escolhemos, pelas nossas ações, consequentemente. Quer dizer, não temos como fugir disso, na verdade. E daí a gente pensa o seguinte, poxa, mas o tema ele trata de tormentos voluntários. Tormento, naturalmente, ele tem uma característica que nos remete, na verdade, às dificuldades, às aflições. Quem quereria se envolver voluntariamente em aflições? Quem quer conviver com aflições? Quem quer conviver com dificuldades, com dor, com angústias? Nenhum de nós, teoricamente. No entanto, nem sempre assim o é. Por que digo isso? Porque veja só, uma vez que somos, como de fato hão de convir, somos realmente detentores das nossas escolhas, quando nós, equivocadamente, fazemos escolhas de naturezas negativas, o reflexo dessas escolhas tem os seus efeitos, por sua vez, de naturezas também negativas. É nesse sentido que nós nos envolvemos em função daquilo que nós optamos como naquele momento sendo certo, pelo menos dentro do nosso arbítrio, optamos por fazer e que nos levou muitas vezes a ações que nem sempre foram de forma tão positivas. E aí que nós muitas vezes nos fazemos seres atormentados, seres que às vezes, por uma série de razões, por uma série de escolhas nossas, acabam nos levando à aflição, à angústia e às dores de naturezas evitáveis. Daí nós podemos pensar, mas a quais aflições que nós poderemos considerar, na verdade, que nos trariam isso?
Todos nós as conhecemos de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva. Veja só, quando nós nos envolvemos em sentimentos de rancor, de mágoa, de ódio, olha o ciúme nas nossas vidas. O ciúme nas nossas vidas, ele cria um tormento constante que tira de nós algo de muito importante, que é a paz de espírito. A inveja, então, faz ideia a inveja? Isso se tornam tormentos nas nossas vidas que, de uma forma ou de outra, vai parecendo que aquilo é normal. Mas não, nós vamos criando esses tormentos que vão se acumulando dentro do nosso histórico existencial. No entanto, eles poderiam ser evitados se nós compreendêssemos o grau de responsabilidade que nós temos em decorrência das nossas próprias escolhas. Escolhas positivas nos trazem naturalmente efeitos positivos, as alegrias. E as escolhas negativas, por sua vez, elas também têm a mesma característica. Vejamos num exemplo muito simples, na verdade, aquela pessoa que fala: olha, durante muitos anos eu sofri com um ciúme terrível daquela pessoa, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, um ciúme que me tirou a paz. Pessoa compreendendo que aquele período foi um tormento na vida dela por sentir o ciúme, por sentir a inveja, aquele outro que fala: olha, eu invejei aquele cargo que ele tinha, aquela posição dentro da empresa que eu queria para mim, mas quando eu tive a oportunidade de tê-la, eu não imaginava que a responsabilidade era tão grande, as dificuldades tão grandes, e eu tive a inveja que me tirou a paz, que me tirou a serenidade. E aqueles nuances de ódios terríveis que nos acarretam, não tenhamos dúvida, nos acarretam essas aflições, esses tormentos, elas remetem às nossas questões de naturezas físicas de uma forma muito clara, muito objetiva, reflexo da nossa alma, reflexo da nossa escolha. Vejamos, naqueles momentos em que nós, desavisadamente, sentimos aquela raiva de alguém, aquele sentimento ruim por alguém, pode olhar, as costas doem, a cabeça dói, aquele nervoso por conta do que nós passamos. Isso só para a gente observar, na verdade, o quanto os nossos pensamentos e os nossos sentimentos repercutem no nosso próprio ser, no nosso próprio corpo, deliberadamente, sem que ninguém, absolutamente ninguém, tenha feito nada para nós. É nesse sentido que o tema fala a respeito dos tormentos voluntários. Eu os trago para mim. Eu tenho como fazer diferente? Claro, claro que eu tenho. No momento em que eu compreender, na verdade, as diferenças entre as pessoas, que nós não somos donos de absolutamente ninguém, que a vida nos coloca dentro de circunstâncias que nos conduzem ao crescimento, ao desenvolvimento, à evolução, ao progresso por si só, desde que nós façamos a nossa parte, é claro, mas nunca com nós nutrindo sentimentos de naturezas inferiores. Importante que nós nos lembremos que esses gêneros de sentimentos, eles trabalham numa frequência muito baixa, mexem muito com o padrão vibratório de cada um de nós, com a energia de cada um de nós. E é essa a razão pela qual eles repercutem tão fortemente na nossa alma, consequentemente no nosso corpo físico. Veja só, o nosso plano, nós sabemos, é de fato um plano de provas e de expiações, mas isso não quer dizer que nós não possamos, portanto, sermos felizes. Podemos, devemos ser felizes o quanto se é possível ser feliz num plano com as características do nosso. No entanto, não encontraremos ou não encontramos a felicidade no momento em que nós nos mantivermos dentro desse padrão vibratório, dentro desse padrão de sentimentos que fazem com que nós encontremos o pior de nós nos sentimentos. Nós ali alimentando aquela inveja, aquele ódio, aquele rancor. Onde a felicidade nisso? A gente aprendeu nos ensinamentos do nosso mestre que o que nos traz a felicidade é através da prática do amor, através da prática da fraternidade que se exterioriza pela caridade. Como então nós
desenvolvermos em nós um padrão de sentimentos dessas naturezas e sermos felizes. Não vamos ser. Essa é a razão pela qual o tema busca nos abrir os olhos, no sentido de que somos responsáveis pelas nossas escolhas. Não venhamos a atribuir ao outro a minha infelicidade, mas busquemos ser felizes por termos compreendido o quão importante é eu me afastar desses padrões de pensamentos, de sentimentos que nos remetem a esses sentimentos de naturezas menores, de naturezas inferiores. Já o Livro dos Espíritos, ele nos convida à reflexão já por um prisma um pouquinho distinto desse, mas dentro da mesma temática. Ele coloca assim, olha, questão de número 720. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Ele responde o seguinte, de uma forma muito inteligente: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Olha só, fazei o bem aos semelhantes. A caridade, praticai a lei do amor através da caridade. Quem nós queremos enganar nesse sentido? Querendo mostrar a Deus, na verdade, que eu vou me privar de alguma coisa, eu vou fazer, na verdade, um jejum de um alimento para eu me mortificar, para eu me Isso nós vamos enganar quem? Preciso fazer o jejum, mas talvez o jejum da alma, o jejum que me convide, na verdade, a ser mais generoso, mais compreensivo, ser menos egoísta, falar menos dos outros, senão o bem. Esse é um jejum extraordinário que procede em nós transformações de naturezas muito amplas. Ele ainda continua dentro dessa seara perguntando o seguinte: haverá privações voluntárias que sejam meritórias? A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de um simulacro, será uma irrisão. Olha só, se não passar de um simulacro. Então nós podemos refletir o seguinte: puxa vida, por que eu vou assumir um compromisso, na verdade, com Deus, se eu não tiver dentro de mim aquilo que me remete a Deus, que é o amor? Torno a dizer, eu estou tentando enganar quem? Quem eu estou tentando enganar? Eu estou tentando enganar a mim mesmo. Na verdade, nós temos que compreender que no que tange a questão de Deus, Deus é amor. Deus não é superficialidade. Não há que se pensar nisso. Deus é transparência. E Ele consegue enxergar a alma de cada um de nós nos instantes, nos momentos, e que nós nos predispomos realmente à prática do outro. A prática do bem em detrimento do outro. Que nós consigamos levar, na verdade, o que ele representa de mais profundo dentro do contexto das dificuldades humanas, aliviando as dores, as aflições, os sofrimentos. É um grande mérito poder fazer alguma coisa nesse sentido, se tivermos que nos sacrificar, a exemplos daqueles que nos são tão caros, né? Nós, ao observarmos a história do nosso próprio amigo Chico Xavier, quanto que ele deixou de fazer por ele e fazia pelos outros, quanto que ele tirou da boca dele para dar para os outros. Ele dividia com tudo, ele dividia com todos. Claro que há mérito. Agora, não há mérito em querer enganar a Deus. Absolutamente nenhum mérito. Então, nessa seara, nós temos que compreender o seguinte: o grande sacrifício que nós podemos fazer aos olhos de Deus é o sacrifício, o auto-sacrifício, de melhorarmos a nós mesmos, de buscarmos, na verdade, fazer com que nós tenhamos a possibilidade de, durante essa jornada, fazermos a diferença na vida dos outros. Levarmos aos outros o melhor de cada um de nós, por termos compreendido que nós somos instrumentos dele em ação. Olha que interessante, isso ao nosso alcance. Então,
compreendamos, na verdade, que nós temos a possibilidade de afastarmos desses tormentos, dessas tristezas, dessas chateações todas próprias de um plano de provas e expiações, para mergulharmos na seara do bem, do amor e da fraternidade, que a contrário senso nos trarão, como de fato nos trazem, o prazer e a alegria da alma, a serenidade e a brandura da alma no nosso coração. Então essa é a verdadeira felicidade, a felicidade do espírito, aquela que faz com que nós sintamos, na verdade, o nosso espírito em equilíbrio, em tranquilidade, por estarmos harmonizados com valores, com sentimentos que nos remetem exclusivamente ao nosso Deus de amor, de bondade, de misericórdia, que foi tão claramente nos ensinado pelo nosso Mestre Jesus. Então, esse tema de hoje, que fala a respeito dos tormentos voluntários, fazem com que nós percebamos, na verdade, o quanto está ao nosso alcance afastarmos-nos deles. Deixemos esses sofrimentos de lado, não busquemos esses sofrimentos, não precisamos disso, precisamos, ao contrário, perceber que tudo isso está nas nossas mãos. Mudarmos esse padrão de pensamentos e sentimentos de naturezas inferiores e transformá-los em um potencial enorme do qual somos todos dotados, que é o de realizarmos a prática da lei do amor através da caridade. O que o tema nos convida para essa noite faz com que nós possamos ver, puxa vida, quantas foram as vezes nas nossas vidas que nós verdadeiramente fizemos escolhas e essas escolhas repercutiram de forma negativa nas nossas histórias, trazendo para nós a tristeza, trazendo para nós as angústias, trazendo para nós tantas aflições. Então, vejamos, ao alcance de nós, ao alcance do nosso livre-arbítrio está apartarmos-nos desses pensamentos e sentimentos e mantermos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o melhor de cada um de nós. E o melhor de cada um de nós, indiscutivelmente, é a prática do amor. A todos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que Deus os abençoe agora e sempre.